Oi gente, eu sou a Doc, sou professora aqui no Baralho Cigano e hoje eu vou ensinar vocês como interpretar cartas. Isso é uma coisa que vocês me pedem muito, então vamos lá que eu tô empolgada. Primeiro, vamos falar de novo sobre os acordos que você tem com o seu baralho. Você precisa de acordos com o seu baralho para saber como ele vai se comunicar com você. Então existem várias formas de interpretar as cartas. Por exemplo, usando cartas pontes, que eu já ensinei aqui como usar, ou fazendo uma tiragem fluida. Então você vai contar uma história. Na hora que você estiver embaralhando, você vai falar o seguinte: eu quero do começo ao fim dessa história, usando duas cartas para passado, duas cartas para presente, duas cartas para futuro, ou alguma coisa desse tipo. Óbvio, tudo vai depender de qual é a pergunta do teu consulente. Então vamos aqui com uma pergunta simbólica pra gente ver como a gente vai interpretar isso. Eu quero saber se o meu relacionamento vai dar certo. Lembrando que é uma pergunta simbólica, não fale do meu relacionamento na vida real, por favor, não vamos dar spoiler aqui das coisas que vão acontecer. Ok. Primeiro, as cartas que pulam, o que a gente faz com elas? Algumas pessoas gostam de separá-las em um cantinho específico e ver o que elas querem passar num todo, no geral. Outras pessoas gostam de fazer ela parte da tiragem principal. Gente, tem incenso aqui na minha mesa, desculpa. Outras pessoas gostam de fazer ela ser parte da tiragem principal. Então coloca ela ali na ordem que elas vão caindo. Então as cartas que pulam, eu faço, depende do dia. Depende do que eu falei pro meu baralho que eu ia fazer. Ó, caiu outra aqui. Eu vou usar agora na tiragem principal, mas depois eu vou ensinar vocês como usar elas separadamente. É só porque eu não dei o comando de separá-las pro baralho, então ele está jogando as cartas como se fosse numa tiragem principal, ok? Vamos para a interpretação. Aqui no passado a gente tem a carta do chicote com a carta dos peixes. Como a gente interpreta isso? O que o chicote significa? O chicote pode significar algo que machuca, pode significar uma justiça, pode significar algo que foi muito rápido. Enquanto os peixes significam algo que foi fluído muito naturalmente, que foi trabalhado, que foi feito de forma muito natural. Então a gente vê que foi um relacionamento que começou rápido e de forma muito natural. A gente pega essas interpretações das cartas. No presente, a gente vê os pássaros e a raposa. Os pássaros, eles significam tanto comunicação quanto ansiedade. E a raposa, ela significa tanto alguém muito esperto, alguém que sabe muito do que está fazendo, quanto manipulações e coisas que estão sendo feitas por baixo dos panos. Então a gente vê que no presente eles têm conversado muito, só que não têm sido conversas honestas. Eles têm tentado resolver o relacionamento, mas não da forma certa. E no futuro eu vejo o trevo e a lua, mostrando que o trevo fala sobre coisas passageiras, coisas que passam. Enquanto a lua fala ou sobre ilusões ou sobre um romance muito belo. Então vai depender tudo do contexto. Vamos colocar aqui que é um romance muito belo. A gente vai ver que essa fase ruim passou e que eles se transformaram num romance bonito, que eles acabaram conseguindo fazer. A outra coisa que a lua pode representar, por exemplo, são coisas escondidas, coisas que não estão sendo mostradas. Óbvio, quando o canal monetizar e eu bater, acho que 1000 inscritos para poder monetizar o canal, eu vou fazer uma saga de vídeos realmente falando de uma carta por vez. Então, vários significados da mesma carta. Essas cartas têm outros significados em diferentes tiragens. Então, eu tô falando o que é que elas podem representar nessas tiragens. A gente vê então que era um relacionamento que começou muito rápido, eles se deram muito bem naturalmente, assim, foi uma coisa que aconteceu muito espontaneamente, que deu muito bom. E daí, hoje em dia, eles não conseguem mais conversar tão bem, eles têm uma comunicação meio falha, eles conversam sobre o relacionamento, mas os dois escondem coisas, escondem frustrações, escondem coisas ruins um do outro. E acaba que, no futuro, eles vão conseguir sim passar por isso e atingir o que eles querem. Porém, vai ser difícil, vai ter que ter muita conversa. Como que a gente complementaria essa leitura? A gente embaralharia o baralho de novo, ou usaria um baralho de apoio. No caso, meu baralho de apoio é a Sibila Italiana. Eu vou fazer um vídeo ainda ensinando como usar a Sibila Italiana como baralho de apoio. Porém, agora eu vou usar só o baralho cigano. Então a gente vai pedir, por favor, especifique com uma carta o presente e o futuro. Cada um. Uma carta para cada um. Eu quero que você especifique melhor a raposa e especifique melhor a lua. Vocês vão pedir qual carta que vocês querem uma explicação para ela. E daí vocês vão ver nessa explicação, ó, a âncora na raposa e o jardim na lua. Ok, a gente vê já que o baralho, ele realmente se adaptou à minha tiragem, à tiragem que eu estava fazendo. O baralho escuta quando a gente fala em voz alta. Então ele se adaptou à tiragem que eu estava fazendo, de que era uma coisa positiva. A gente vê aqui na raposa a âncora, então que eles estão sempre prestando atenção nos mesmos problemas, nas mesmas coisas, e acabam escondendo quais são os reais problemas um do outro. Eles não conversam muito bem sobre o que realmente tem que ser mudado. Eles estão fixos no mesmo padrão de conversa, eles estão presos nesse mesmo padrão de conversa. Enquanto na lua veio a carta do jardim. O que significa?
que no futuro, quando isso passar, eles vão ter uma comunicação melhor. O jardim, ele significa comunicação, socialização, coisas sociais, festas, baladas, bebedeira, tudo isso significa o jardim. Mas nesse caso fala só sobre eles conseguirem conversar de uma forma melhor. Então o que estava oculto ali pela lua vai ser mostrado, é isso que quer mostrar. Que a lua foi uma fase passageira e eles conseguiram agora chegar na lua cheia, a parte que é toda mostrada. Entenderam? Mas se a tiragem, na verdade, não falar sobre passado, presente e futuro, for uma pergunta do tipo, o que que ele esconde de mim? Ou ele me traiu? Vamos no que ele esconde de mim. Sempre que a pessoa pergunta se o fulano traiu ela, eu pergunto o que que ele esconde dela. Porque pode vir respostas muito mais complexas e detalhadas do que vocês imaginam. E sempre vai cair traição. Sempre, sempre, sempre vai cair traição, caso a pessoa esteja traindo. Então agora vamos para dar o comando pro baralho e para as cartas que pulam. Eu quero que as cartas que pulam sejam o sentimento do Paulo. Os sentimentos que ele esconde quanto a essas coisas que ele tá escondendo. Os sentimentos que ele sente e não fala sobre essas coisas que ele tá escondendo. Agora vamos lá. Como saber para quantas cartas vão pular? Ó, já veio a fogueira aqui, ó. Já vemos uma possível traição aqui pela fogueira, mas tá bom. Você vai embaralhar até você sentir que deu de embaralhar. Se não cair nenhuma carta pulando, é porque não tem resposta. Simplesmente não tem resposta para aquilo. Aí ou ele não sentia nada, ou alguma coisa desse tipo. Então você vai embaralhar aqui. Ó, não tá caindo mais nenhuma. Eu não vejo... Ah, não, caiu mais uma. Ok. Eu não vejo necessidade de embaralhar muito mais. Eu vou embaralhar mais 2 vezinhas e já tá bom. Porque já tá bem embaralhado esse deck. Eu tô em meia hora embaralhando ele. Então, ok. A gente vê que só essas cartas aqui foram sentimentos do Paulo. Agora vamos pra tiragem. Nesse tipo de tiragem, a gente vai ler como se fosse uma história. Então, ele estava em um lugar que ele se sentia muito confortável. Ele tá muito preso a isso. É um lugar que ele deseja estar e que ele vê muito valor. Porém, é uma coisa que vai machucar a Denise se ela souber. Então, é uma coisa que aconteceu naturalmente, mas que de certa forma vai gerar dor. Ele sente paixão e que essa paixão veio com o tempo. O que a gente descobre disso? Foi uma traição. Ele traiu a Denise, o Paulo traiu a Denise. Então a gente vê com tudo isso que ele tá ancorado em outro lugar que ele sente conforto, que é uma coisa que ele deseja muito, que ele dá muito valor, que é uma coisa que machuca, não é uma coisa justa. O chicote aqui vem pra falar de uma injustiça, não de uma justiça. Então é uma coisa que não tá sendo feita do jeito certo. Os peixes vêm pra falar que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, que foi uma coisa que aconteceu com o passar do tempo, e a cruz para mostrar a dor e o sofrimento que isso pode gerar caso seja descoberto. Então a gente vê aqui a carta da fogueira, a carta do tempo como sentimentos dele. Então foi um caso que começou com um romancinho não, como um caso mesmo, sabe? Começou como uma coisa só pra ficar, só que ele acabou se apaixonando pela amante. Então é isso que a gente consegue tirar desta tiragem. E aí, meus amores, conseguiram entender? Ainda vai ter parte 2 desse vídeo, explicando mais passo a passo como interpretar. Isso foi só uma tiragem assim com vocês, pra vocês verem como eu interpreto as cartas, porque vocês perguntam muito isso. E me digam se vocês gostaram, por favor, comentem alguma coisa, caso vocês queiram outro vídeo, caso vocês tenham ideia de temas, comentem aí. E um beijão no coração de vocês e até a próxima!